Profecia. Olá, pessoal. Vamos ao provérbio do dia? Provérbio de número 29, verso 18, diz assim: Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, nós vemos aqui que o texto bíblico fala que se não há profecia, o povo acaba se corrompendo, o povo acaba se tornando mal, acaba sendo maculado. E nós vemos que aquele que guarda a lei, esse é bem-aventurado, e esse é mais do que feliz. Primeiro, o que é profecia? Profecia é quando alguém fala inspirado por Deus. Profecia são palavras inspiradas por Deus. É por isso que a Bíblia Sagrada é a profecia das profecias. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela é inspirada por Deus, como está escrito em uma das cartas de Paulo a Timóteo, dizendo que toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Toda a Escritura Sagrada é divinamente inspirada. Então, sempre que há palavras inspiradas por Deus, ali há uma profecia. E a Bíblia diz aqui, então, que quando não há essa profecia, as pessoas acabam se tornando más, as pessoas acabam se corrompendo. Por quê? Porque Deus não está sendo ouvido. E ali fala, né, também, segue falando que aquele que guarda a lei, ou seja, aquele que guarda a palavra, ele é bem-aventurado. Olha que coisa interessante isso. Que quando não há profecia, as pessoas se tornam más e o mundo acaba se perdendo. Mas aqueles que guardam a palavra de Deus, esses são felizes. O que isso está querendo nos dizer? Isso mostra como a palavra de Deus ela é importante. Uma pessoa que não lê, que não medita na palavra de Deus, é uma pessoa que ela não está ouvindo a Deus da maneira mais clara e mais óbvia que Deus pode falar conosco. Porque a maneira mais óbvia que Deus pode falar com a gente é através da Bíblia Sagrada, através da leitura, da meditação na Bíblia Sagrada. Mas, e ainda a gente entende que a pessoa que lê, a pessoa que diariamente tira um tempo para ler a Bíblia Sagrada, essa pessoa, ela não depende de profecias para ela guiar a sua vida. E olha que interessante, mas diz que quando não há profecias, as pessoas se corrompem, ou seja, as pessoas já abandonaram um livro. E se ninguém se levanta falando, inspirado por Deus, então as pessoas acabam não ouvindo a Deus. Então olha como é importante nós ouvirmos a Deus, porque ouvir a Deus nos livra da corrupção, ouvir Deus nos livra da maldade. E a gente vê que é bem comum nos nossos dias, né? As pessoas que muitas vezes têm muita preguiça, que não gostam de ler a Bíblia Sagrada, mas pessoas que gostam do mistério, que gostam de mistério e gostam de profecia, e vão aqui, vão lá, para ouvir profecias, porque gostam de mistério, sabe? Nós vemos na palavra do Senhor que de fato há dons espirituais, de fato há dons de Deus, de fato há dons que são preciosos, e a profecia é um desses dons. Paulo chega a falar que aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, porque o que profetiza ele fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então a profecia sim, ela é importante, ela tem o seu lugar. E eu creio sim na atualidade dos dons, porque o texto segue dizendo que aquilo que é em parte, que está falando dos dons, né, está falando da profecia, será aniquilado. Mas quando que isso vai ser aniquilado? É quando vier o que é perfeito. E o que é perfeito? Perfeito é Cristo voltar e estabelecer o seu reino. Isso que é perfeito. Mas enquanto Cristo não volta e não estabelece o seu reino perfeito, os dons, eles continuam. Então, os dons são sim para hoje. Só que quando nós não meditamos na palavra do Senhor e a gente fica correndo atrás de profecias, nós somos alvos fáceis daqueles que fazem mau uso dos dons. Nós acabamos sendo alvos fáceis de falsos profetas, porque a Bíblia fala que há falsos profetas, falsos mestres, enfim, falsos obreiros. Então, quando a gente não quer buscar, quando a gente não quer ir direto na fonte, que é a palavra de Deus, mas a gente só quer viver baseado em mistério, a gente acaba sendo alvo fácil para o engano. Então não haja dessa forma, porque quando a gente age assim, nós estamos sendo meninos. O menino, ele depende de uma outra pessoa, ele precisa ser carregado por alguém. O menino precisa que alguém lhe leve no colo. O menino depende de profecia. Mas agora, uma pessoa que é madura, como a palavra de Deus recomenda que a gente seja, nós temos a Bíblia Sagrada, para que Deus fale conosco diariamente. Se Deus quiser falar conosco através de profecias, através dos nossos irmãos, maravilha, bênção demais. Só que isso é apenas um complemento, mas isso não é o fundamento. Aquilo que vai guiar a minha vida não é o que sai da boca dos outros, não é o que sai da boca de pessoas que se levantam em profecia, mas o que vai guiar a minha vida é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é imutável. E quando pessoas elas são usadas em profecias, aquilo que as pessoas falam nunca deve contradizer a Escritura Sagrada. Ok? Então, medite na palavra do Senhor e não dependa de profecias. Mas quando as profecias vierem, avalie se realmente, como a Bíblia fala que a gente deve avaliar,
e é que a gente deve julgar as profecias, mas creia e receba. Se você está vendo que de fato é de Deus, creia, receba. Os dons são sim para hoje, mas não se apoie nos dons de outras pessoas, mas se apoie na palavra de Deus, porque é ela que vai te guiar. Mesmo se profetas não falarem, ainda assim a Bíblia diz aqui que o que guarda a lei, o que guarda a palavra de Deus, esse é bem-aventurado. Então não dependa de outras fontes, mas dependa da palavra de Deus. O que vier vai ser para a sua edificação, mas a profecia não serve para substituição da palavra escrita e ela também não serve para ser acrescentada à palavra escrita, mas ela serve para a nossa edificação, para aquele momento ali. E isso é bênção de Deus, ok? Então, de forma alguma, rejeite os dons de Deus, mas não dependa exclusivamente dos dons de outras pessoas, mas conheça a Deus da maneira como ele se revelou, que é através da sua palavra. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Profecia, e profecia também, ela também funciona quando uma pessoa ela prega biblicamente e ela aplica biblicamente de forma fiel a palavra do Senhor na vida das pessoas, e as pessoas se identificam, e muitas vezes a pessoa fala de segredos que está no coração das pessoas, ainda que ela esteja pregando e não diga assim diz o Senhor, ou mesmo que ela não fale em línguas, mas simplesmente prega de forma fiel a palavra do Senhor e ela se encaixa em nossas vidas. Isso também é um nível de profecia, porque Deus está inspirando aquele pregador para falar conosco, ok? Então, não, de forma alguma, descarte a simplicidade do Evangelho, que é a palavra de Deus escrita e também a pregação fiel do Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, curta esse vídeo, compartilhe com alguém, se inscreva no canal, deixe o seu comentário para a plataforma recomendar os nossos vídeos para outras pessoas que não nos conhecem. Vou deixar no link da descrição do vídeo e no comentário fixado no topo, vou deixar o link do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos, para você estudar conosco, mergulhar na palavra do Senhor e expandir a sua fé. Um grande abraço e até amanhã.